Bom dia, igreja, a paz seja com todos. Gostaria de começar fazendo uma oração nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por este tempo que estamos aqui em Tua presença, Pai. Nós já te agradecemos pela palavra que o Senhor irá ministrar aos nossos corações, Pai. Que seja unicamente o Senhor, Pai. O Senhor derramando sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor tem para cada um que aqui está, começando por mim, Pai, nesta manhã, Jesus. Venha com Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. E que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, igreja. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, junto com vocês, compartilhando aquilo que Deus tem falado e feito na minha vida, no decorrer da minha vida, nos últimos dias, nos últimos meses. E hoje eu gostaria de falar sobre relacionamento sobrenatural. Aí você deve estar se perguntando, o que seria um relacionamento sobrenatural? Antes de começar a falar sobre relacionamento sobrenatural, eu gostaria de começar falando sobre relacionamento. E relacionamento pode ser uma relação amorosa, afetiva, de amizade ou de intimidade entre pessoas. E na nossa vida, nós tomamos diariamente decisões baseadas nos nossos relacionamentos diários. E aí eu separei aqui alguns exemplos. Nós temos a esfera do relacionamento familiar. E no relacionamento familiar, eu coloquei aqui 3 perguntas, mas nós podemos analisar se os nossos filhos necessitam de algo, se alguém merece um presente, por exemplo, ou, por exemplo, se eu preciso ser melhor como marido ou esposa. E como que eu respondo todas essas perguntas? Me relacionando, conhecendo cada um deles, conhecendo cada pessoa que está comigo na minha casa, vivendo, conversando, estando ali realmente compartilhando cada momento junto com eles. A segunda esfera que eu coloquei de exemplo é o relacionamento profissional. No relacionamento profissional eu fiz alguns questionamentos também, que é, por exemplo, quem é a melhor pessoa para me dar uma informação ou uma ajuda? Quero ou não trabalhar com aquela pessoa? Fulano é altamente capaz e merece uma promoção? Ou, ao contrário, uma demissão? Aqui, na esfera da amizade, de quem eu devo me aproximar ou de quem eu devo me afastar? Preciso ajudar ou pedir ajuda? E para quem? Todas essas perguntas que eu coloquei aqui como exemplo, não importa se dentro da sua casa como família, no seu trabalho ou no seu dia a dia, tudo envolve algum tipo de relacionamento. Você se relaciona quando você sai da sua casa de manhã, quem mora em prédio, e dá um bom dia para o porteiro. Você se relaciona quando você chega na sua empresa e você conversa com aquelas pessoas que estão próximas a você. A sua vida, ela é cercada de relacionamentos. Então, eu te faço uma pergunta nesta manhã. Como está o seu relacionamento com Deus? E aí eu faço mais algumas perguntas. Tenho compartilhado cada parte da minha vida com Deus? Você tem compartilhado as suas dores e as suas alegrias verdadeiramente com Deus de uma forma contínua e natural na sua vida? A segunda pergunta é: o quanto eu conheço dele? Não precisa me responder, mas responda para você mesmo. Quanto você conhece de Deus, das suas escrituras? O quanto ele está presente nos planos que tenho para essa semana? E aí eu te faço uma nova pergunta. Pense agora exatamente nos planos que você tem já traçado para essa semana na sua vida. Todos eles que você lembra neste momento. E aí a segunda pergunta é essa que está aqui. Deus está envolvido de fato nos seus planos? Será que dentro de todo o planejamento que você já trilhou para a sua semana, você colocou ali Deus em algum momento dentro desse planejamento? Algum momento você separou, você já se programou para separar, para buscar a Deus, para falar com Ele, para se relacionar com Ele? Reflita nisso nesse momento, meu querido. E eu gostaria de começar com uma história que é muito conhecida por todos, que está no Novo Testamento, que é a história da ressurreição de Lázaro. Mas antes disso,
eu gostaria de falar sobre a esfera natural do relacionamento. Como é o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos pais naturais, com os nossos irmãos? Essas perguntas são fundamentais, pois a primeira esfera que Deus trabalha em nossas vidas é a esfera natural. E aqui eu coloco um exemplo da vida de Davi, que diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Davi estava cuidando das coisas da sua família, estava cuidando das coisas dos seus pais. Ele estava ali trabalhando. Ele estava cuidando da esfera natural, do seu relacionamento com a sua família, com as suas coisas, com aquilo que ele tinha de fato. E essa é a primeira etapa do trabalhar de Deus na vida de Davi: ordenar os seus relacionamentos e também os seus bens. Faça essa reflexão no seu momento. Como está a sua vida neste momento? Como que você está se relacionando com a sua própria vida? Ela está organizada? Ou você está vivendo de qualquer forma? Antes de começarmos a falar sobre a esfera sobrenatural, precisamos meditar na esfera natural do relacionamento. E ela diz muito sobre como nós estamos vivendo hoje a nossa vida. Como nós estamos nos organizando hoje na nossa vida. Sobre a esfera sobrenatural, o quão quebrantado está o seu coração na presença de Deus. E aqui eu coloco Salmo 51:17, que foi escrito por Davi também, o mesmo Davi que nós acabamos de mencionar. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Autoexamine como está o seu coração na presença de Deus. Será que você está com o coração duro como uma pedra? Ou será que o seu coração está maleável e pronto para que Deus o direcione para onde Ele quer direcionar a sua vida? E aqui eu começo a história de Lázaro, e eu separei alguns tópicos. Eu não vou ler exatamente toda a história, mas eu vou começar pelo capítulo 1, pelo versículo 1 do capítulo 11 de João, que diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A família de Lázaro, ela teve um relacionamento próximo a Jesus, e eles sabiam que de fato Jesus era o único que podia mudar aquela história naquele momento ao qual Lázaro estava enfermo. E aqui eu volto àquela pergunta: o quanto você conhece Jesus verdadeiramente na sua vida? Quando você está passando por adversidades e problemas no seu dia a dia, a quem você tem recorrido em primeira instância? Será que você tem recorrido 100% aos seus conhecimentos? Será que você tem recorrido simplesmente a pessoas? E por último, você lembra: agora eu vou pedir para Deus porque não tem mais o que fazer. Mas eles sabiam que somente Jesus poderia mudar aquela situação. E aqui no capítulo 4 ainda, em João 11, diz: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar aonde estava, porque Jesus, ele não se desesperou, ele estava no controle de toda a situação. Assim como ele está no controle de toda e qualquer situação na sua e na minha vida. E nós precisamos ter ciência disso. E nós precisamos descansar nele e saber que ele está no controle. E se ele está no controle, então entregue tudo a ele. Entregue a sua vida para ele. Cada problema que você está passando, logo de saída, logo de largada, diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a superar essa situação. Me mostra, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim.
No versículo 7 até o versículo 11 diz: Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E seus discípulos disseram: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Apesar de andar todos os dias, em todos os momentos com Jesus, os seus discípulos não conheciam ainda verdadeiramente quem ele era. E eles ainda duvidavam em alguns momentos. E olhavam simplesmente para a esfera natural da situação. E olhavam e diziam: Jesus, os caras queriam te pegar ali. Os caras iam te atacar pedras. Você quer voltar para lá? Tá louco? O tá louco não está na Bíblia, mas eu pensei agora. E Jesus, no controle de todas as situações, ele já sabia o que iria acontecer. E ele disse: esta enfermidade é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus se mostre e que as pessoas verdadeiramente reconheçam quem ele é. Isso é a importância de conhecermos verdadeiramente a Deus. Eu volto àquela pergunta: o quanto você conhece a Ele verdadeiramente? Será que você conhece Ele verdadeiramente ao ponto de, na pior situação da sua vida, você entregar essa situação e confiar que Ele irá operar poderosamente na sua vida? No versículo 12 disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Se Jesus tivesse simplesmente operado o milagre no momento em que Lázaro estava enfermo, muitas pessoas que estavam ali acompanhando toda aquela situação, talvez iriam duvidar e dizer: não, ele estava doente, ele estava com uma situação ali, mas está tranquilo, não foi um milagre. Isso poderia acontecer de qualquer forma, mas Jesus sabia que realmente de uma ressurreição aquelas pessoas não iriam duvidar. E somente Ele poderia operar isso naquele momento, e somente Ele poderia fazer que Lázaro voltasse à vida. Talvez você já recebeu tantos e tantos milagres na sua vida. E se eu te perguntar neste momento, quantos milagres Deus fez na sua vida, talvez você não lembre de nenhum. E você não lembre de nenhum exatamente por esse mesmo motivo. Que talvez as pessoas não lembrariam se Jesus tivesse feito lá atrás. O quanto você conhece a Deus e o quanto você está se relacionando com Ele. E eu vou perguntar mais algumas vezes isso. No versículo 20 diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Mais uma vez, Marta demonstra que conhecia verdadeiramente a Jesus. Ela sabia também que Jesus poderia sim ter curado o irmão dela antes dele ter sido morto, dele ter falecido. Mas ela sabia que neste momento, tudo o que Jesus quisesse e pedisse ao Pai, lhe seria concedido. E assim também é na sua vida, meu querido. A partir do momento que você crê e tem ciência verdadeiramente disso, que somente Ele pode operar o sobrenatural, Ele irá operar o sobrenatural na sua vida. Devemos parar de murmurar quando não recebemos aquilo que esperamos no tempo em que queremos. E aqui, no versículo 38 ao versículo 45 diz: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Há quantos dias você está sofrendo?
Talvez nesse momento você está fazendo como Marta. E você está falando, essa situação não tem mais saída porque já está fedendo, já está morta. Já foi. O tempo em que Deus deveria agir já passou e Ele não agiu. Será que você não está pensando isso? Reflita neste momento. Vou continuar a leitura, que diz: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. O tempo de Deus é perfeito e vem sempre acompanhado de bênçãos para a minha e para a sua vida. Não importa se está fedendo. Não importa se já passou 4 dias, se já passou 1 mês, se já passou 1 ano, 10 ou 20 anos. Deus virá no tempo certo sobre a sua casa, sobre essa situação e sobre a sua vida. Basta você crer. Basta você se relacionar com Ele. Basta você buscar verdadeiramente e não entregar a situação e dizer, já era, e parar de orar por isso. Continue, insista todos os dias. Ele está operando, Ele está fazendo o sobrenatural. Na última semana eu dei um exemplo, eu dei aqui um testemunho, ao qual eu esperava desde 2009 por uma promoção, e Deus agora, no momento certo, fez de uma forma que eu não esperava que fosse tão fácil. Mas não é que foi tão fácil, é que Ele já estava trabalhando desde o primeiro momento, antes mesmo desse desejo nascer no meu coração. E Ele foi trabalhando isso na minha vida, foi trabalhando a calma, a paciência, e foi mostrando que Ele era Deus na minha vida, e neste momento Ele supriu todas as minhas necessidades e da minha família de uma forma sobrenatural, muito além do que realmente a gente necessita muitas vezes. E assim também, Ele está operando nos dias de hoje na sua vida. Ele está fazendo, por mais que você não esteja enxergando, por mais que esteja doendo, por mais que você esteja olhando e falando, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais colocar meu joelho no chão e orar e não ver nada, não ver uma luz, não ver um caminho para seguir. Ele está operando, Ele está fazendo, e Ele quer começar a operar no seu coração. Ele quer um coração quebrantado em suas mãos, para que Ele verdadeiramente possa moldar, e que você tenha um coração segundo a sua vontade, segundo o coração de Deus, para que possamos viver o Kairós de Deus, o tempo de Deus. Devemos nos limpar dos nossos conceitos que estão fora do seu direcionamento e crer que a hora certa é aquela a qual Ele irá operar, sem deixar de confiar quando não acontecer. É o que eu acabei de dizer. A hora certa não é o meu ou o seu tempo. Se você já fez um bolo alguma vez, você coloca o bolo no forno. Se você abrir o forno porque você está com vontade para comer o bolo 5 minutos depois, como ele vai estar? Ele não vai estar pronto, ele não vai estar apto para que você abra, você corte aquela fatia deliciosa e coma. Mas ele precisa passar por um processo químico ali dentro do forno para que ele realmente fique totalmente preparado. E eu estou usando isso como exemplo. Talvez neste momento você esteja de fato dentro do forno. E não é hora de abrir ele ainda. Não é hora. Se você abrir esse forno neste momento, talvez aquela situação que você está esperando esteja totalmente crua. Não está pronta. Você vai jogar tudo fora e vai ter que fazer tudo de novo. Mas Deus, Ele te pede nessa manhã, meu filho, espere o tempo necessário para que eu opere o sobrenatural na sua vida. Quantos creem que Deus está operando nessa manhã sobrenatural? Ele está operando na sua casa. Aqui, quando Pedro
viu Jesus andar sobre as águas e resolveu ir ao seu encontro, ele teve uma relação de confiança sobrenatural que o permitiu ficar em pé sobre o mar. Imagina aquele momento ao qual eles estavam no meio do mar, com uma tempestade pesada, prestes ao barco virar, e de repente eles veem Jesus andar sobre as águas. Pedro sabia quem era aquele que estava andando sobre as águas, porque ele estava andando com ele. Ele sabia e cria que Jesus era o verdadeiro Salvador. Então, neste primeiro momento, ele resolve ir até Jesus, e ele está se movendo pela relação sobrenatural que ele tinha com Jesus. Quando Pedro olhou para a tempestade, voltou a uma relação natural de confiança, e assim começou a afundar com o medo. E também assim é nas nossas vidas. Tantas vezes enchemos o peito de esperança, falamos: nossa, eu estou com Jesus, eu confio em Jesus. Colocamos o pé e começamos a andar na direção do que Jesus nos pediu. E de repente nós olhamos para o primeiro, para o segundo e para o terceiro problema e esquecemos de fato quem é aquele que está lá na frente, que estamos indo na direção dele. E começamos a afundar. E começamos a ficar parados naquela situação, sem se mover, com o medo, olhando para o natural. E neste momento Pedro saiu da relação sobrenatural e voltou para a relação natural. E eu te convido para viver um relacionamento totalmente sobrenatural com Deus. Quando Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro de volta ao barco, não havia mais como ele duvidar do poder sobrenatural de Jesus sobre tudo e sobre todos. Se você olhou para a situação e voltou para a relação natural, volte novamente os seus olhos para aquele que vive no sobrenatural. Ele irá estender as mãos para a sua vida e irá trazer você de volta para o barco, para a segurança daquilo que Ele tem para você, para todos os planos e projetos que Ele tem para mim e para você. O meu tempo e o seu tempo não é o perfeito para nós. A forma que nós medimos os dias, a forma que nós medimos qualquer tempo, ela não é a perfeita, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. E como eu disse aqui, ele sempre vem acompanhado daquilo que ele tem para mim e para você. Então não importa se hoje, se neste momento está acontecendo um milagre na sua vida, ou se vai acontecer daqui a alguns meses, continue crendo no sobrenatural de Deus, continue se relacionando com Ele, faça os seus planos todos os dias e coloque Ele em primeiro lugar. Quando você abrir os seus olhos de manhã, agradeça. Agradeça por esse dia que está começando. Coloque esse dia totalmente nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós acordamos já pensando nos problemas que nós temos para aquele dia. Coloque ele então nas mãos de Deus. Eu não estou falando para você não pensar no problema, mas coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu sei que eu estou olhando para a esfera natural, mas o Senhor vive o sobrenatural. Então, Pai, eu creio que o Senhor irá operar o melhor para o meu dia. E quando você fizer isso, quando você for deitar no final desse dia, eu tenho certeza que você terá muitos motivos para agradecer. Que você irá olhar para trás e dizer: verdadeiramente, Tu és Deus, Jesus. Verdadeiramente só em Ti eu posso confiar. Verdadeiramente os meus planos são bons quando o Senhor está neles. Verdadeiramente, Pai, eu quero me relacionar sobrenaturalmente com o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Como será o seu relacionamento com Deus a partir de agora? Reflita e guarde isso no seu coração. No começo eu te fiz algumas perguntas, eu te perguntei como está o seu relacionamento com Deus. Não importa como estava o seu relacionamento com Deus, mas importa como será o seu relacionamento com Deus daqui para frente. Deus irá operar milagres nessa igreja. Deus irá operar o sobrenatural dele em cada situação. Na sua empresa, Deus irá operar agora no hospital daquela pessoa que você está orando. Deus irá operar a cura sobre a sua vida que você está pedindo há tanto tempo. Ele está fazendo. Ele está fazendo. E aquele que crer, e aquele que acreditar e continuar buscando, receberá. Era isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, pastor. E eu gostaria de orar nessa manhã sobre a sua vida.
sobre aquilo que você está orando. Há tanto tempo talvez, ou há pouco tempo. Eu gostaria que você colocasse isso diante de Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por falar conosco nesta manhã, Jesus. Obrigado por se relacionar conosco, Pai, de uma forma tão íntima e sobrenatural, Senhor. E é dessa forma que nós queremos nos relacionar com o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer a Tua verdade. Prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias, Pai. Ó Deus, venha neste momento sobre cada pessoa, sobre cada pedido de oração aqui, Senhor. Venha, Senhor, curar cada coração, Pai. Venha quebrantar, começando quebrantando cada coração, Pai. Que não haja mais nenhum coração de pedra, mas que cada coração que aqui está seja moldável pelo Senhor, Pai. Para que, Senhor, possamos ter um coração verdadeiramente segundo a Sua vontade, Jesus. Para que não haja, Senhor, mais nada deste mundo, para que possamos olhar, Pai, e temer, pois nós sabemos que o Senhor pode sobre todas as coisas, Pai. Nós queremos andar sobrenaturalmente, Pai. Nós queremos andar sobre cada situação natural, Jesus. Nós queremos andar, Pai, com as mãos dadas contigo, Jesus. Venha operar a cura nessa manhã, Jesus. Venha operar a cura sobre cada enfermidade, Senhor. Enfermidade física, enfermidade espiritual, Senhor. Venha operar o Teu sobrenatural e que cada pessoa que aqui está nessa manhã saia por essa porta totalmente transformado e curado e crendo que há um Deus sobrenatural sobre a sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Nós Te louvamos e engrandecemos mais uma vez por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai. Por tudo que o Senhor já está operando, mesmo sem vermos o Teu agir ainda. Mas nós sabemos que será grande a vitória quando o Senhor agir no tempo certo, que é o tempo do Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome do Senhor, Jesus. Amém.